Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Carlos Lima e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre conceitos básicos sobre opções, para vocês entenderem melhor como funciona a comercialização das opções. Mas antes disso, peço que você nos ajude a fortalecer o canal e para isso é muito simples, basta se inscrever no canal e clicar no sininho para receber nossos próximos vídeos. Isso motiva o canal a continuar produzindo conteúdo importante, atualizado e gratuito para que vocês sejam investidores melhores. Muito bem, para a gente entender o que são as opções, nós temos as opções de compra e as opções de venda. As opções são contratos futuros das ações. Contratos futuros de compra, que nós chamamos de call, e os contratos futuros de venda, que nós chamamos de put. Então, para a gente poder entender melhor qual é a analogia que a gente faz dos contratos futuros de compra para o nosso dia a dia. Então, seria, na verdade, um sinal imobiliário. O que é um sinal imobiliário? Ela estabelece um contrato entre comprador e a imobiliária. No exemplo, aqui um apartamento de 500 mil reais, ou seja, o valor de exercício desse apartamento de compra é 500 mil reais, ou seja, seria o strike desse contrato. O valor do sinal, 10 mil reais, é o prêmio, é o que você paga para a imobiliária, é o que ela recebe, é o prêmio. Qual o tempo de exercício desse contrato? Em média, no nosso dia a dia, aí, na questão imobiliária, a gente vê que esses contratos geralmente são de 30 dias. Qual seria o nome desse contrato? Seriam 5 letras e um número, sendo que as 4 primeiras letras seriam o nome do ativo, aqui no caso apartamento, APTO. A 5ª letra seria, vai me dizer se é uma call, se é uma put, aqui no caso uma call. E o número seria o strike, né? Seria o valor de exercício. Essa sigla que você está vendo aqui, mais o número, nós chamamos de TIC. Esse TIC é essas siglas que representam o contrato na comercialização de opções. Sendo assim, quem compra um sinal imobiliário paga por um direito. Você pagou 10 mil reais e a imobiliária recebeu esses 10 mil reais. A imobiliária ela se compromete com você a só vender esse apartamento para você, porém num prazo de 30 dias e ela não pode vender mais caro. Mesmo que ela queira, ela não pode. E você tem o direito de exercer ou não esse contrato. Você pode chegar no final do contrato e falar, não quero comprar, e você cancela o contrato, mas você já pagou o valor e ela já recebeu por esse compromisso que assumiu com você. Sendo assim, a gente tem dois cenários, um cenário de alta e um cenário de baixo. Qual o cenário de alta? O cenário de alta é que aqueles apartamentos que custam 500 mil, se for para 550 mil, você não precisa pagar 550 mil, porque você tem um contrato que lhe garante comprar a 500 mil reais. Então, o contrato vai ser exercido, você vai exercer o seu contrato. Nós temos um cenário de baixo. Qual seria o cenário de baixo? Caso os apartamentos estejam custando 450 mil, você prefere pagar 450 ou 500 mil? Você prefere pagar 450. Então, você não vai exercer o seu contrato a 500, vai comprar no mercado a 450 mil reais. Então, quando você compra um contrato futuro de compra, ou seja, quando você compra uma call, você se protege da valorização do ativo. Sendo assim, você participa da alta do preço de um ativo. Já um contrato futuro de venda, que é a put, qual seria a nossa analogia no nosso dia a dia? Seria o seguro do carro. Estabelece um contrato entre comprador e seguradora. No exemplo, um carro que custa aí 150 mil reais. Você vai assegurar 150 mil reais. Seria o valor de exercício ou também chamado de strike. Qual o valor do sinal? Ou seja, qual o valor que você pagou para a seguradora? 5 mil reais. Seria o prêmio. É o prêmio que ela recebeu para se comprometer com você em relação ao seu carro. Qual o tempo de exercício, geralmente, de um seguro? 1 ano. Qual seria o nome desse contrato? Então, seria aqui, carro, mais a 5ª letra, que vai me dizer se é uma call, uma put, se é um contrato futuro de compra ou de venda, que no caso seria uma put. E o número, ele representa o valor de exercício, ou strike, então seria 150. Então, ele faz uma menção a esse strike, no caso, 150 mil reais. Então, isso aqui que vocês estão vendo, carro V150, é o ticker, é o nome do contrato que você vai comercializar na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, o comprador, ele compra um direito e a seguradora, ela vende uma obrigação. Ou seja, naquele 1 ano, se alguma coisa acontecer com o seu carro, ela recebeu o valor de 5 mil reais para lhe ressarcir em relação ao seu carro. Sendo assim, nós temos dois cenários. Um cenário de alta. Qual seria aqui o cenário de alta? Nada acontecer com o seu carro. Se nada acontecer com o seu carro, você não irá exercer o seu direito. Você não vai exercer o seu contrato. Óbvio, você continua com o seu carro e a seguradora recebe lá, continua
com aqueles 5 mil reais. Qual seria o cenário de baixa aqui? Seria caso o seu carro seja roubado, ocorra um acidente, ocorra perda total. Então, no caso, você vai exercer o seu direito. Você vai acionar a seguradora para lhe pagar os 150 mil reais. Porém, ela já recebeu os 5 mil reais lá atrás. Sendo assim, um contrato futuro de venda ou uma put, ela lhe protege da desvalorização de um ativo. Sendo assim, caso o preço do ativo caia, você está protegido ou você ganha dinheiro com essa queda de preço. Muito bem, então a gente entende que as opções elas não são ativos, elas são derivativos. Elas derivam, no caso, de uma ação. São contratos futuros das ações. Estabelece um contrato entre comprador e o vendedor desta determinada ação. O comprador das opções nós chamamos de tomador e o vendedor nós chamamos de lançador. Sendo assim, quando você comercializa opções, você estabelece uma relação de direito e obrigação. O comprador da opção, ele paga para obter um direito. Já o vendedor, ele recebe um prêmio, mas ele se compromete com o comprador dessa opção. Então, nós temos analogia ao sinal imobiliário, no caso das calls, e o seguro de carro para as puts. A opção de contrato de compra nós chamamos de call e as opções de venda nós chamamos de put, como nós já falamos. O comprador tem a opção de exercer ou não esse direito. Então, ele tem a opção de exercer, ele não tem a obrigação de exercer. Já o vendedor tem a obrigação de entregar o que foi prometido no contrato, caso ele seja exercido pelo comprador deste contrato. Sendo assim, nós temos as opções de compra, que é a call, e opções de venda, que são as puts. Então, a call, quem compra uma call, paga pelo direito de comprar uma ação por um valor prefixado em um dia predeterminado, caso a ação suba. Analogia com o sinal da compra de imóveis. Já a put, quem compra uma put, paga pelo direito de vender uma ação por um valor prefixado em um dia predeterminado, caso a ação caia de preço. Então, no caso, a analogia com o seguro de carro. Muito bem. Então, call. Como é que funciona esse troca-troca aí de direitos na call? Então, o comprador de uma call, ele não tem a ação. Ele quer ter a ação, que nem no sinal imobiliário. Ele não tem. Então, ele compra uma opção para lhe dar o direito de comprar essa ação no futuro. Então, ele paga pelo direito de comprar. Já quem vende a opção de call, ele tem a ação. Se ele tem a ação, ele se compromete, ele vende uma opção e ele se compromete com alguém a entregar, a vender essa ação ao comprador dessa call, caso ele seja exercido, caso o preço da ação suba. Já quem comercializa a put, quem compra uma put é a pessoa que tem a ação. Então o cara tem a ação e ele compra a put para assegurar que aquele preço não caia. Então, caso o preço caia, ele vai exercer a put. Ele vai exercer o seguro dele. Então, o comprador paga pelo direito de vender a ação dele. E o vendedor, quem vende essa put, ele não tem ação. Ele vende um contrato futuro de venda. Então, ele vende, ele recebe um valor, mas ele se obriga a comprar a ação do comprador daquela put, caso ele seja exercido. Então, vamos revisar os elementos do contrato. O ticker é uma constante, é o código do contrato, é o nome do contrato, possui 5 letras e uma numeração. Aqui no caso, Vale A 54 é uma opção de Vale, Itubc 40 é uma opção de Itaú, Ambev VF 22 é uma opção de Ambev. O strike é uma constante também, é o valor do exercício, no caso do apartamento, os 500 mil reais, e no caso do seguro do carro, seria os 150 mil reais. É o valor a ser pago pela ação no dia do vencimento do contrato. É o valor após a 5ª letra. O vencimento das opções também é uma constante. No caso, toda terceira segunda-feira de cada mês. Exceto quando essa segunda-feira for um feriado, aí no caso a terça-feira acaba sendo o vencimento das opções. E o prêmio, que é o 4º elemento do contrato, ele muda constantemente. Então é o custo da opção. É o valor comercializado pelo contrato, é o valor pago ou recebido pela negociação. No caso do sinal imobiliário, é os 10 mil reais e no caso do seguro do carro, era os 5 mil que você pagou para a seguradora. Vamos dar um exemplo, então, como funciona uma call. Então, na call, você não tem ação, você quer comprar ação,
só que você não tem o dinheiro para comprar a ação no momento. Só que você está preocupado que o valor da ação vai subir. Então você quer se proteger da alta do preço daquela determinada ação. Então, no caso, a ação ABCD. Ela está cotada a R$10. Eu vou comprar uma call chamada ABCDJ10. O prêmio dela está custando 10 centavos, vou pagar 10 centavos por essa opção. E o strike, que é o valor do exercício, é R$10 e o vencimento é a terceira segunda-feira de todo mês. No caso aqui, em outubro, dia 16/10. Então, nós temos dois cenários. Caso no vencimento, no exercício, o preço pode estar acima de R$10 ou abaixo de R$10. Muito bem, se o preço da ação tiver R$12, acima de R$10, eu prefiro comprar a 10 ou prefiro comprar a 12? Eu prefiro comprar a 10. Então, eu vou exercer o meu direito. Já, se no exercício o preço da ação tiver caído, tiver 9, eu prefiro pagar 9 ou eu prefiro pagar 10? Eu prefiro comprar no mercado a 9 do que exercer o meu direito, o meu contrato de comprar a R$10. Aqui no caso, o exemplo da put. No exemplo da put, eu já tenho a ação e eu estou preocupado que o preço da ação possa cair. No caso, a ação ABCD. Cotação R$10, então eu vou comprar uma put ABCD V10 com um prêmio de 10 centavos. Aqui os números só para poder entender um pouco melhor. Então eu vou comprar um seguro, vou comprar a put no strike de R$10. O vencimento dia 16/10. Lá no vencimento nós temos duas possibilidades apenas. O preço estiver acima de R$10 ou abaixo de R$10. Se lá no vencimento o preço da ação estiver custando 15, eu prefiro vender a 15 no mercado ou eu prefiro vender a 10 no contrato? Prefiro vender a 15. Então, eu não vou exercer o meu direito. Se lá no vencimento o preço da ação estiver custando 7, a ação tiver despencado para R$7, eu prefiro vender a minha ação a 7 ou vender a 10? Prefiro vender a 10. Então, eu vou exercer o meu direito. Eu não vou vender no mercado. Eu vou exercer o meu direito de quem me vendeu aquela put que eu comprei. Então, para concluir, quem compra uma call não tem ação, quer ter a ação. Então, ela compra um direito futuro de compra para garantir esse preço no futuro. Já quem compra uma put já tem ação e compra uma put, que é um direito futuro de venda, caso o preço da ação caia. Sendo assim, quem compra uma call se protege da valorização do ativo e quem compra uma put se protege da queda no preço do ativo. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários, sugestões para os próximos vídeos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber os próximos vídeos. Inclusive, nós temos no canal outros vídeos sobre mercado de opções e até nossa próxima postagem.